Tá legal, obrigado. Primeiro, então, bom dia, né? Obrigado aí pela presença de todo mundo, né? Nesse dia chuvoso aqui de Porto Alegre. Né? O objetivo aí é a gente hoje fazer o nosso quinto encontro aí de usuários do OpenStack, apresentar um pouquinho ainda do projeto, para quem não conhece muito, e a gente discutir depois no final. Fazer uma roda de conversa aqui, né? Para a gente continuar trocando ideias aí, como a gente tem feito durante todos os anos, né? E também falar algumas novidades aí, o que a gente está pensando para esse ano aqui no Brasil, tá? Em termos de novos eventos. E também apresentar um pouquinho do projeto, tá? Então, me apresentando, né? Meu nome é Marcelo. Eu trabalho na empresa chamada Santander GetNet, né? Onde a gente produz meios de pagamentos, né? E o Luiz aqui trabalha na UOL, depois eu vou deixar para ele se apresentar. E a gente tem mais aí o Renato, que está vindo aí com a gente também para falar um pouquinho, tá? Além disso, a gente mantém esse grupo aqui desde 2012, né? Onde a gente fez o nosso primeiro encontro aqui no FIS. Né? Era uma salinha menor, né? Com menos pessoas, né? Embora hoje a gente também esteja com um quórum reduzido, a gente vem crescendo ao longo do tempo, aí, gente interessada no projeto, em conhecer mais e querer participar mais do projeto OpenStack. Tá? Então, a gente vai passando aqui, e aí depois eu queria pedir para vocês se apresentarem, até para a gente conhecer quem é que está aqui. Né? Algumas caras eu já conheço, outras são novas para mim. E depois a gente continua aí com os nossos slides. A gente também tem uma apresentação do pessoal do Odesk, né? E aí a gente compartilha com vocês também, tá? Como o Marcelo já tinha dito, sou Luiz Eduardo, trabalho na UOL Divel, né? Sou Delivery Manager, né? Basicamente falando. Trabalho com o OpenStack há muito tempo, né? Faço parte dessa comunidade também. Sou responsável por todo esse crescimento junto com o Marcelo, junto com toda a comunidade, tanto dos eventos, tanto do Hangout. O Hangout, só para vocês saberem, até um detalhe, começou com uma conversa de bar, uma brincadeira que a gente ainda estava há mais ou menos 1 ano e meio atrás já, que nós já estamos já com o décimo quinto. A gente começou com uma brincadeira de bar. Falei, vamos fazer? Vamos, vai ver que vai que dá certo. Né? E já faz já 1 ano e meio já que a gente faz isso e com muito orgulho. Tá bom? Então, tem algumas novidades para vocês em relação a eventos. Estou muito entusiasmado para passar para todos aqui. E acho que a comunidade tomou uma força muito grande. Passamos já de mais de 1.000 usuários já ativos já na comunidade. Esse ano nós tivemos um crescimento exponencial, isso foi muito legal. Acho que cada vez mais as pessoas com interesse, acho que a comunidade se conversa bastante. Acho que cada vocês também, aí, o pessoal da Globo ali no fundo ali também, que pode falar, o pessoal da Colmeia que já participou dos Hangouts. Eu quero fazer um convite a todos que queiram participar. Ele é aberto, não tem nenhuma restrição. Né? Acho que a nossa ideia é divulgar o conhecimento, né? Compartilhá-lo, porque as pessoas querem isso. Tá? Vou deixar agora para passar para cada um de vocês aí para se apresentarem. Bom dia, meu nome é Ricardo, eu sou estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, gente. Eu sou membro do grupo Colmeia, mais para frente eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida. E é isso aí, o que mais que a gente tem aqui? Eu sou o Gabriel, também sou do Colmeia, comecei com o OpenStack esse ano. E é isso aí, do Odesk também. Eu sou o Felipe, eu também sou da Odesk e sou novo no OpenStack. Sou o John, que também sou da Odesk e estou aprendendo um pouco mais sobre a OpenStack, vindo também para aprender um pouco mais. Bom dia, meu nome é Jean, eu sou da Justiça Federal do Paraná. A gente tem projeto com OpenStack, já mexemos com algumas coisas, né? Eu estou na área gerencial e os colegas, estou acompanhando hoje, os colegas para conhecer a tecnologia e eles que estão operacionalizando isso. Meu nome é Fernando, sou da Justiça Federal também e eu estou acompanhando meu colega aqui da Infra que gosta do OpenStack, fica pilhando a gente na tecnologia. Daí a gente veio ver.
Bom dia, eu sou Carlos Bascunhan, sou entusiasta de OpenStack já há bastante tempo. Já tive em outras reuniões e eventos aí do OpenStack, né? E estamos aqui para tentar ver o que tem de novidade aí. Bom dia, sou Vinícius, sou aqui da PUC mesmo, e eu trabalho num projeto de pesquisa aqui com o OpenStack. Eu sou o Delvin, eu sou da Estadual do Rio Grande do Sul, faço engenharia de computação e eu vim aqui para conhecer mesmo, porque eu não conheço nada. Bom dia, meu nome é Endrigo, eu sou da Globo.com. A gente está 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando com vocês. Muito legal, a gente está usando especificamente 2 ferramentas da plataforma. A gente já construiu uma plataforma legal lá, que depois, se quiser, eu vou falar mais. Bom dia, meu nome é João Borsani, eu trabalho junto com o Endrigo no Globo.com. Mas a minha área é mais focada em testes de performance, então já participei de bastante testes em cima da plataforma e tenho alguma experiência ali com o OpenStack. Bacana. Tem mais um, né? Bom dia, meu nome é Cristiano Kubiak, eu sou da HCL Technology. Sou mais um entusiasta do OpenStack. Tive a oportunidade já de conhecer o Marcelo outra hora. E vim aqui para ver se aprendo um pouco mais e conhecer mais a comunidade. Legal, obrigado. Pessoal, então a gente vai passar a nossa primeira apresentação aqui, tá? Qual é o objetivo? Pode passar o primeiro slide ali, por favor? Qual é que é a ideia aqui da primeira? A gente discutir um pouquinho do que está acontecendo com o projeto, né? O que a Fundação tem conduzido, quais as ações que a Fundação OpenStack tem conduzido, né? Então, essa aqui é a nossa agenda aí, mas, de novo, né, algo informal aqui, a gente pode estar trocando ideias, pode estar conversando, tá? Então, a ideia é a gente fazer a apresentação, né, de alguns números do Brasil aqui, do mundo, falar um pouquinho do OpenStack Day de São Paulo, que depois o Luiz vai falar um pouquinho. A gente tem uma palestra relâmpago aqui, na verdade a gente vai ter 2, né? Uma que é lançando o Lab Virtual com RDO, tá? E a outra que o pessoal do Colmeia, né, que vai apresentar também, tá? Eu só estou com um problema aqui no meu HDMI, então talvez a gente não consiga mostrar aqui para todos a parte do RDO, tá? Aí depois a gente deixa para o final se der tempo, tá? Depois a gente faz aí uma perguntas e respostas, uma sessão aí de conversação, tá? E aí vamos discutindo conforme a gente for ter tempo, tá? No final, pessoal, a gente tem aí alguns brindes, tá? A Fundação aí nos ajuda todo ano também com uma verba para comemorar o aniversário do OpenStack, né? E a gente está comemorando agora os 6 anos de OpenStack, né? Depois de 2011, fazem 6 anos que o projeto nasceu, né? E então a gente tem algumas camisetas para distribuir e também algumas canecas, né? Então só peço aí que todo mundo fique até o final para a gente tirar uma foto e depois a gente poder reportar depois a Fundação e a gente aparecer lá no site deles, tá? Pode passar, por favor. Mais um. Pode passar. Bom, aqui é uma foto, né, de como é que está distribuído o OpenStack, né? A gente tem diversas representações de grupos de usuários ao redor do mundo, né? Então são grupos que, como o nosso aqui, né, que tem o objetivo de trocar conhecimento, como o Luiz falou, né? Como o OpenStack é um projeto grande, né, tem vários componentes, é difícil até para a gente que está no dia a dia acabar se atualizando e sabendo de novas frentes, né? Cada projeto dentro do OpenStack ele tem a sua vida própria, né? Então a gente acha muito importante os grupos, a Fundação apoia muito os grupos de usuários, né? E a gente reforça em todos os nossos encontros, né, a importância de a gente continuar aí com esse grupo, fortalecer o grupo. E como o Luiz também comentou antes, a gente já tem aí mais de 1000 usuários formais, né, fora os informais aí que a gente acaba conversando durante o nosso dia a dia, né? Então, o que a gente consegue ver, assim, tem uma força muito grande na Ásia, na Europa, na América do Norte. Aqui no Brasil, ainda a gente, na América Latina,
Principalmente na América do Sul, a gente está um pouco atrás, né? Mas a gente também tem visto aí bastante crescimento aqui no uso de OpenStack, né? Principalmente para a parte de redução de custo. Depois a gente vai apresentar um item que fala um pouco de survey que foi feito do OpenStack, mostrando alguns números, né? E por que o OpenStack tem sido utilizado para deploy em ambientes. Tá? Pode passar. Então, aqui são números oficiais da Fundação OpenStack em relação a membros, né? Então, são quase 50 mil membros que existem hoje cadastrados dentro de uma plataforma que existe na Fundação OpenStack. Tá? Esse número, no ano passado, aqui mesmo no FISL, era 35 mil. Tá? Então, a gente teve um crescimento de quase 15 mil pessoas cadastradas no mundo. Então, são membros que, de alguma forma, contribuem com o projeto, né? Desenvolvem para o projeto. E a gente fica até contente com esses números, porque mostra a força do projeto, né? Como o projeto tem crescido nos últimos anos, né? E como o projeto tem realmente ajudado empresas, né? a construir ambientes de cloud, né? Para poder entregar algum tipo de serviço. Né? Assim como eu comentei antes, né, a gente tem a África com 553 usuários, a América do Norte com 22 mil, a América do Sul com 1.300, né, sendo que 1.000 aqui são do Brasil, né, a Ásia com 13 mil e a Europa com 11 mil membros. Tá? Pode passar, por favor. Aqui dentro do Brasil, a gente tem alguns canais de comunicação, né, sendo que nosso principal aqui é a nossa lista de e-mail, OpenStack BR, né, que foi onde tudo começou, né, onde a gente tinha lá apenas 6, 8 pessoas cadastradas quando a gente lançou, e agora a gente tem atualmente 668 membros. Dentro do Meetup, a gente já tem 1.010 membros, né, a gente passou os 1.000 membros na semana passada. E aí a gente tem outras redes também, como Facebook e LinkedIn, onde a gente acaba a todo momento divulgando informações, divulgando os hangouts que acontecem, né? E aí com isso a gente consegue juntar todos aí interessados no projeto para a gente poder trocar experiência. Né? Essa tela aqui também mostra um pouquinho da atividade dos membros dentro da plataforma Meetup, que é uma plataforma que a gente tem utilizado para poder sincronizar e agregar todos os nossos usuários. Né? E o que a gente consegue ver aqui de interessante é realmente isso. Né? A partir de 2015, se vocês olharem um pouco a curva ali, a gente tem um crescimento bem legal, né? Um crescimento forte em número de participantes, número de pessoas interessadas. Então, isso demonstra, de novo, aí a força do projeto, principalmente aqui no Brasil. Como é que acontecem nossos encontros, né? Para quem não sabe, aí apresentando para todos aqui, e para quem estiver acompanhando também online, a gente tem feito hangouts mensais, né? Esses hangouts mensais são hangouts do qual a gente escolhe algum assunto dentro do projeto OpenStack, algum componente. Né? A gente busca pegar alguém que já teve alguma experiência com aquele projeto, com aquela demanda, ou alguém que participa. A gente teve no último, como é que é o nome do rapaz lá, o da Red Hat, que participou com a gente, esqueci o nome dele, o Thiago, né? O Thiago, então a gente teve o Thiago da Red Hat, e ele apresentou para nós aí um pouco do Swift. Tá? Então, são assuntos geralmente atrelados a componentes que estão em uso dentro do OpenStack. E, de novo, é algo gratuito, qualquer um pode entrar, qualquer um pode participar. E quem não consegue participar, a gente ainda deixa disponível no nosso canal do YouTube para poder consultar e olhar posteriormente. Né? Então, a gente já fez aí mais de 20 encontros Hangouts online, né, desde que o grupo começou. A gente fez um último hangout recentemente e a gente está agora em busca do próximo. A gente até estava conversando aí para tentar ver alguém aí que possa falar o nosso próximo hangout online. Tá? Aí depois o Luiz vai falar de novo, né, do OpenStack Day Brasil. Né? O que são OpenStack Days? Né? OpenStack Days são eventos, grandes eventos que a Fundação tem ajudado, tem contribuído para que se faça a disseminação do OpenStack dentro das regiões. Né? Então, a gente tem organizado aí com a Fundação OpenStack um evento bacana que vai acontecer em São Paulo, assim como aconteceu aqui no ano passado em Porto Alegre. E aí a gente vai apresentar depois o nosso site aí, quem quiser participar, tanto como patrocínio ou como participação individual dentro do evento. Né? Pode passar, por favor. Eu acho que vale a pena a gente mostrar aqui agora, né, Luiz? Já que a gente está falando sobre isso, né?
Então, só complementando o que o Marcelo está dizendo, isso é um desejo muito grande da comunidade há muito tempo, de ter um grande evento, né? Acreditamos que chegamos agora numa maturidade que consigamos fazer um evento grande para nós. Lembrando que nosso objetivo é trazer um summit para cá. Esse evento quer mostrar a força nossa, a força da comunidade brasileira, para que a gente possa trazer um summit para cá. Esse ano, agora no primeiro semestre, tivemos em Austin, então ficamos devendo a participação da América do Sul aqui. Então, nós vamos fazer todos os esforços, lembrando que a ajuda de todos será muito importante, tanto na participação, tanto na questão de patrocínio, tanto na questão de exposição também. Nós vamos na divulgação também, né? Nós vamos lançar eles na segunda-feira. Nós vamos disponibilizar a URL pública para todos, né, para que todos possam participar, se inscrever e tudo mais. Eu não vou colocar muito, não, porque senão todo mundo vai ficar muito entusiasmado e eu não quero deixar surpresa para a segunda. Mas eu quero contar com o apoio de todos e aí vamos ajudar a divulgar. Vai ser no dia 3 de setembro, vai ser num teatro para mais de 800 pessoas. Né? Nós estamos procurando pessoas para palestrar e aí a gente vai colocar na lista e tudo mais. Tudo bem? Depois, no final, a gente conversa, quem quiser, quem já quiser já falar, aproveitar que nós estamos aqui já, para aproveitar esse momento. Tá bom? Vamos continuar aqui e no final a gente fala mais sobre ele. Bacana. Pode voltar na apresentação, por favor. Bom, então, como a gente comentou antes, né, esses são os nossos principais canais, né, a gente tem a lista de discussão, a gente tem um meetup, tá, do qual a gente tem sincronizado todos os usuários. A gente também tem o nosso LinkedIn e Facebook, então, e o nosso site, né, brasilopenstack.com.br. Então todo mundo pode entrar aí e participar e ficar sabendo aí dos novos hangouts, novidades do grupo, tá? Bom, pessoal, primeiro então eu queria começar discutindo agora, falando um pouco mais tecnicamente, né, do projeto em si. A primeira pergunta que geralmente o pessoal nos faz, né, pô, como é que começa com o OpenStack, né? Primeiro que, para quem não conhece muito ainda do projeto, o OpenStack ele é uma plataforma de nuvem, né, do qual existem vários subcomponentes específicos para tratar de alguma demanda. Então, vou ter o componente que vai tratar de armazenamento de objetos, né, como o pessoal da Globo comentou, o Swift. Eu vou ter um componente para tratar da parte de virtualização, da comunicação entre os hypervisors. Eu vou ter o componente para tratar da parte de rede. Eu vou ter o componente para tratar da parte de block storage, né. Eu vou ter um componente para tratar de DNS. Então, esses componentes eles vão nascendo ao longo do tempo dentro do OpenStack com o objetivo de entregar algum tipo de serviço, né, dentro do ambiente cloud. Então, não necessariamente a gente precisa utilizar todos esses serviços dentro do OpenStack, eu posso escolher quais eu necessito, né, e, em cima disso, entregar algum tipo de serviço. Então, o pessoal sempre pergunta, poxa, mas como é que eu começo a utilizar o OpenStack? Como é que eu inicio os estudos? Né? Por onde eu começo? Né? Como ele é um projeto grande, ele é complexo, né? Às vezes ele acaba sendo um pouco difícil de iniciar. E aí a fundação, o projeto como um todo, se preocupou em disponibilizar algumas ferramentas que pudessem ajudar, colaborar, né, com deploys iniciais tanto de POC como homologação, né, para que as pessoas comecem a amadurecer a ideia de como utilizar os serviços do OpenStack. Então, o primeiro deles, que eu gostaria de citar aqui, que é o mais comum, é o DevStack. Inclusive, a gente tem um Hangout, o nosso segundo Hangout fala sobre o DevStack, do qual a gente pode subir um ambiente OpenStack com o intuito de desenvolvimento e testes, né? Então, ele tem um script pronto, né, do qual a gente executa esse script, e ele vai subir lá uma instância, né, para que o desenvolvedor ou a pessoa possa conhecer mais dos modos do OpenStack e, se precisar, possa ali mesmo fazer algum tipo de modificação e subir novamente. Tá? Depois disso, a gente tem uma plataforma online. Essa plataforma online se chama TryStack. Tá? É uma plataforma que a própria fundação mantém, e ela permite que vocês utilizem uma nuvem pronta de OpenStack, basicamente um dashboard web,
do qual vocês podem se conectar nesse dashboard e subir instâncias, utilizar alguns tipos de serviços, utilizar um float IP válido, conectar na máquina. Só tem um único detalhe, é que essa máquina fica no ar durante 24 horas, né? E após as 24 horas esse ambiente é destruído, e aí pode-se iniciar um novo teste. Tá? Então é uma plataforma legal para quem não conhece, para quem quer trabalhar com as APIs do OpenStack. Basta entrar no site ali, ele tem um login vinculado ao Facebook. Então tem uma autorização lá para participar do grupo, assim que os administradores lá do TorStack liberarem, qualquer um pode utilizar essa plataforma. Então é bem bacana para quem quer começar a enxergar e sentir um pouco do projeto. O terceiro aqui, que a gente às vezes sugere, é a plataforma da Red Hat, né? É uma plataforma chamada RDO OpenStack, onde, assim, semelhante ao DevStack, porém são scripts em Puppet, né, do qual o pessoal consegue fazer deploy também usando alguns comandos. Né, tem lá um comando que o pessoal pode executar em uma única VM, e essa VM vai subir todo o ambiente de OpenStack. Tá? Então, é uma outra possibilidade de instalação para começar a utilizar o OpenStack. Embora o PackStack ele tenha um intuito muito mais de teste e desenvolvimento do que produção. Tá? Então, já vi que tem gente que já rodou em produção, mas a recomendação dele mesmo é para teste e desenvolvimento. Né? A gente tem um site, né, que a Fundação mantém, que se chama docs.openstack.org. Inclusive, uma preocupação muito grande da Fundação em manter essa documentação sempre atualizada, né? Embora, de novo, como seja um projeto muito complexo, seja difícil de manter a documentação em dia, mas se vocês consultarem esse site aqui, vocês vão ver que tem uma documentação muito rica, né, em vários componentes dentro do projeto. E o último deles, né, é a bola da vez, né, é o Ansible, né? Então, Ansible existem alguns scripts dentro do projeto OpenStack prontos para disponibilizar e criar uma infraestrutura com Ansible e aqui sim em produção. Né? Então, tem bastante gente que utiliza o Ansible. Depois a gente vai falar um pouquinho de alguns números, né, de ferramentas de deploy. Essas não são as únicas, tá, pessoal? Eu posso simplesmente instalar o OpenStack manualmente, né? Mas são algumas das principais que a gente tem recomendado para quem quer começar e quem quer colocar em produção também. Tá? Depois disso, a gente tem alguns outros sites que foram discutidos bastante no último Summit que a gente teve lá em Austin. Tá? Então, eu mesmo participei de algumas sessões lá, do qual o pessoal apresentou. Tá? Então, para quem está fazendo projeto de pesquisa, quem está participando de algum projeto, né, existem esses sites aqui, sendo que o primeiro deles é o ozic.org, né? É um projeto do qual a Fundação, o pessoal da Hackspace, da Intel, estão mantendo. E o objetivo aqui é disponibilizar uma grande infraestrutura física. Né? Por exemplo, a gente tem algumas máquinas físicas que eles disponibilizam, e através dessas máquinas físicas vocês podem fazer boot via rede e disponibilizar um ambiente durante um período para poder fazer testes, poder subir ambiente, poder fazer algum tipo de contribuição com o projeto. Tá? Então, quem quiser conhecer mais pode entrar naquela URL ali e conhecer mais sobre como utilizar aquele projeto. Tem um formulário lá que tem que submeter esse projeto, né? Falar um pouco quais são os objetivos, qual é o objetivo, né, de resolução desse projeto, e aí ele pode ser acessado por aquela URL. A gente tem um outro semelhante, que é o cloudlab.s, tá? É um site também que tem o objetivo de algum tipo de projeto de estudo, tá? E também pode ser acessado para poder fazer algum tipo de teste. Depois o TorStack a gente já falou, e depois o Yellow Circle, né, que é um projeto também com objetivo acadêmico, né, para testes, onde o pessoal consegue fazer também, assim como o TorStack, subir um ambiente simples, já começar a testar e brincar um pouquinho com o OpenStack. Tá? Então, são sites que a gente sugere. Além disso, no próximo item ali, existe um grupo de trabalho, um work group, né, que é o Scientific Work Group, que a Fundação tem mantido, que é o principal objetivo exatamente tratar um pouco de pesquisa em cima do OpenStack. E esse grupo de trabalho pode ser acessado naquela wiki ali, naquele endereço wiki.openstack.org/Scientific Working Group, onde o pessoal fala um pouquinho, né, de como é que está esse grupo de trabalho, quem pode participar. Tá? Então, lembrando, pessoal, isso aqui é tudo aberto, né? Qualquer um pode entrar lá, começar a participar.
Alguém já foi no Summit aqui? Alguém já teve experiência de ir no Summit? Não? Os Summits OpenStack, eles acontecem 2 vezes por ano, né? E sempre acontece, geralmente, uma vez nos Estados Unidos e uma vez fora, né? Então, já aconteceram em vários locais do mundo, e durante o Summit que são discutidos o futuro do projeto. Então, tem sessões técnicas de cases, de uso, e também tem sessões de desenvolvimento, né? Onde o pessoal vai lá, senta e começa a planejar o futuro do projeto, o que vai ser lançado para a próxima release, tá? Então, esse Summit também começou em Austin, né? E tinha lá 50, 60 pessoas participando do primeiro Summit, e no último tiveram 7.500 pessoas, tá? Então, é gente pra caramba falando sobre o projeto. Eu tive a oportunidade de estar lá, então é incrível como as empresas, né, como os outros países estão apostando muito no OpenStack como um ambiente para entregar algum tipo de serviço, tá? Por último, pessoal, tem um hackathon, né, que a Fundação também está conduzindo, e eles, inclusive, querem fazer um hackathon aqui no Brasil, já conversaram com a gente para fazer um aqui, com o objetivo de fazer, né, alguma competição, entregar algum tipo de projeto para o OpenStack. Então, são projetos legais, né, que a gente ainda está discutindo, que podem ser utilizados para quem quiser entrar, quem quiser contribuir para o projeto, fazer algum tipo de pesquisa. Tá? Temos também, pessoal, dentro do nosso projeto, time de tradução. Tá? A gente tem uma wiki, onde a gente fala um pouquinho sobre isso, e a gente também tem uma lista de distribuição, de conversação dentro do Google Groups, onde a gente fala um pouquinho dos próximos passos do projeto. E aí quem quiser pode acessar essa lista aqui. E quem quiser pode participar também para contribuir, tá? É uma das formas de contribuir com o projeto, e todas as releases do OpenStack a gente tem entregue, tá? Traduzida para o PTBR, português brasileiro. Tá? Certo, pessoal? Então, agora, o que a gente vai mostrar aqui? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns números, né, do OpenStack. Todo ano acontece um survey, né, uma pesquisa que é feita pela Fundação OpenStack com todo mundo que está utilizando a plataforma. E são informações legais aqui para a gente discutir, porque fala um pouquinho do projeto, né, fala um pouquinho do que está acontecendo, de que o pessoal está utilizando. A gente trouxe alguns números que a gente achou mais interessantes, né? Mas esse survey pode ser acessado na íntegra, completo, para quem quiser obter mais detalhes. Tá? Então, esse primeiro slide aqui fala um pouquinho, né, dos tipos de surveys que foram realizados. Né? Então, lá ele fala aqui de abril, outubro e abril de 2016. Né? Então, a quantidade aqui de surveys está aumentando, né, a cada nova pesquisa. A última a gente teve aí 1.603 pessoas respondendo nesse survey, do qual a gente vai apresentar, sendo que de 405 deployments prontos, né, em cima do survey. Tá? Pode passar, por favor. Esse survey fala aqui, ele traz um pouquinho das indústrias, né, que estão utilizando o projeto OpenStack para entregar algum tipo de serviço. Então, a gente consegue ver aqui, né, que grande parte são indústrias de tecnologia, né? E aí a gente tem algumas outras, telecomunicações, que chama bastante atenção, né? As telcos apostando bastante também no projeto, né? Empresas de telecomunicações fora do Brasil estão apostando bastante no projeto. Aqui no Brasil, eu acho que ainda as telcos não estão olhando muito isso, mas fora do Brasil é muito forte, né? Cada vez mais empresas de telecomunicações querendo apostar no projeto. Depois a gente tem um pouquinho aí da academia, né, em pesquisas, que a gente falou um pouquinho também, né? E aí outras indústrias, finance e mídia também são outros 2% ali do survey. Tá? Esse slide aqui é interessante porque ele fala um pouquinho, né, o business drivers, né, os principais objetivos de negócio que fazem com que o OpenStack seja utilizado. Né? Então a gente consegue ver ali, se vocês forem observar naquele gráfico, ele fala um pouquinho da prioridade ali principal, né, de uma empresa em utilizar o OpenStack. Então, se vocês verem o que está pintado mais forte, ali, 66%, é save money, né? Ou seja, poupar dinheiro, né, utilizar uma plataforma aberta. Né? Então, grande parte da aposta do projeto é essa. Depois disso, é eficiência operacional, né,
a gente ter um ambiente integrado, ter todas as plataformas integradas com o OpenStack para poder entregar serviço de uma forma mais rápida, né? E depois a gente entra em outros itens aqui, né, que é o deployment de aplicações de uma forma rápida, né, deploy application faster, né? Então são os 3 principais assim, objetivos de negócio que as empresas têm buscado no OpenStack para entregar algum tipo de serviço, tá? O Renato chegou aqui com a gente, tá? O Renato da UOL aqui, eu vou dar aqui rapidinho para ele se apresentar, até para a gente poder fazer uma troca de conhecimento. Tá? Tudo bom, gente? Bom dia. Desculpa o atraso, é que eu vim direto de São Paulo mesmo, não tinha um voo mais cedo, eu vim na correria. Eu trabalhei na Dualtech, a Dualtech foi adquirida pelo UOL no começo do ano, e lá a gente começou a mexer com o OpenStack em 2000 e... A gente descobriu o OpenStack em 2011, mas fez o primeiro deploy em 2012, ainda num release antigo, digamos assim, o Essex, e desde então a gente foi evoluindo essa plataforma até que em 2014 nós lançamos uma nuvem pública mesmo, com billing elástico e tudo mais na Dualtech, foi a primeira nuvem pública em OpenStack do Brasil e provavelmente da América do Sul, não sei, e essa nuvem está evoluindo, agora com a compra, o UOL também tem OpenStack, é a evolução dessa nuvem com multi-regiões e tem a oferta no UOL para quem quer comprar, tem serviços de private e tal. Então, só um pouquinho da história. Né? O Marcelo, como ele falou, essa pesquisa acontece aí 2 vezes por ano, perto de um OpenStack Summit. Para quem está conhecendo a comunidade agora, existe um evento 2 vezes ao ano também, que é logo em seguida do lançamento de um release, da entrega de um release. Os releases são semestrais. E esse evento tem várias palestras, tanto de negócio, em algum lugar do mundo ele acontece, tem palestras de negócio, e é onde os desenvolvedores se encontram para fazer o que eles chamam de Design Summit, que é planejar o próximo release. Né? E, normalmente, quando tem esse summit, é divulgado um survey desse. O último foi em Austin. Né? E, enfim, como ele falou, telcos, ele falou, a gente, containers eu acho que é um buzz agora, pegou, está todo mundo migrando, é a coisa que está acontecendo não só com o OpenStack, mas é interessante só pegar o gancho que o Marcelo falou das telecoms, o OpenStack está apostando muito em ser uma plataforma destinada a deploy de NFV, de Network Function Virtualization, que é uma tecnologia que as telcos estão atrás, pois elas sempre tiveram problemas sempre tiveram um alto custo de equipamento, poucos fornecedores para appliances específicos, e aí começa a trazer esses appliances, esses dispositivos para a virtualização, e o OpenStack, junto com outras camadas como de SDN, como OpenContrail, OpenDaylight, acabam endereçando bem essa parte do NFV. Tá? Então, acho que esse número mostra bastante. Bare Metal também interessante aparecer na pesquisa, né, em 3º lugar. Eu acho... existe um módulo do OpenStack que é o Ironic. Esse módulo ele consegue entregar não só... Aliás, o OpenStack entrega ele orquestra máquinas virtuais com o Nova, mas com o Ironic você consegue também orquestrar máquinas físicas, né? O Bare Metal. É interessante que é um projeto que evoluiu bastante, né, Marcelo? Acho que a gente consegue ver aqui. Exatamente. Plataforma como serviço também, cloud híbrida. E plataforma como serviço é interessante. Plataforma como serviço, o OpenStack está na camada de IaaS, né? Ele orquestra a infraestrutura, mas você consegue plugar quase a maioria, as principais plataformas como serviço são plugáveis no OpenStack. Então, se você consegue usar Cloud Foundry por cima do OpenStack, consegue usar o OpenShift da Red Hat e por aí vai, né? Então, é uma coisa que está mostrando aí no indicador, né? Vou passar lá. Só complementando também, o OpenStack ele é essa plataforma complexa que a gente falou, mas ele acaba se utilizando também de vários outros projetos, como o Renato citou aqui, né? Projetos que estão acontecendo para tratar de algum tipo de situação, e ele acaba se integrando com esses projetos aí, né? Então, o OpenStack sozinho ele precisa desse apoio, né? E a fundação aposta bastante nisso, né? Dessa integração entre todos esses outros projetos que estão acontecendo para entregar algum tipo de serviço, né? Essa informação aqui também é interessante, né, em relação a gente falou no passado esse mesmo gráfico, isso o Renato lembra aí, quando a gente falou desse mesmo gráfico aqui, a gente observou o seguinte, né,
grande parte, até 3 anos atrás, grande parte dos deployments era em ambientes de homologação e desenvolvimento, né? E a gente está observando agora o contrário, né? O pessoal está saindo de desenvolvimento e homologação e está indo para a produção mesmo, né? Então, aquelas linhas escuras ali representam os últimos surveys, né? Então, o último ali de abril de 2016. Então, se vocês forem observar no gráfico, a quantidade de ambientes em produção, né, tem aumentado a cada pesquisa realizada, né? Então, isso mostra, de novo, né, um pouco da maturidade que o projeto está atingindo, né? Ele começou, quando ele começou, ainda existiam muitas dúvidas, né, na estabilidade dele, nas funções que ele poderia integrar. E agora a gente consegue ver aí bastante deployments em ambiente de produção, né? E aí, lembrando, né, a gente costuma falar também que as empresas elas podem entrar e começar, poxa, eu tenho medo de entrar no OpenStack em produção, né? Elas podem começar em ambientes de homologação, né? Podem não utilizar os seus ambientes atuais de produção, eles começam em homologação e com a maturidade, conforme forem entendendo do projeto, eles podem ir migrando os seus workloads aí para a produção. Tá? Esse outro gráfico aqui fala um pouco de tipos de clouds, né, que foram implantadas dentro da pesquisa, né. Grande parte das entregas de cloud são on-premise, né, private clouds, ou seja, nuvens locais que estão sendo utilizadas para tratar algum tipo de demanda, né. E aí outros tipos de cloud, public clouds, off-premise e community cloud são outros itens citados aqui na pesquisa. Mas também é interessante aqui, né, observar aí grande parte das clouds são privadas também, tá? Esse próximo gráfico fala um pouquinho dos projetos em uso, né? Como a gente vem comentando aqui durante a nossa sessão, o OpenStack tem vários outros componentes, né? E aqui a pesquisa cita, poxa, qual é o componente que vocês estão utilizando, né? Qual o componente que está sendo utilizado mesmo em produção? Eu não preciso usar todos os componentes do OpenStack, eu posso utilizar alguns que eu preciso, né? E aqui o que a gente consegue ver os principais, né? O Nova na parte de compute, na integração de hypervisor, o Keystone na parte de autenticação e autorização, né? O Glance na parte de gerenciamento de imagem de serviços, o Newton na parte de networking, o Horizon na parte de dashboard e o Cinder, né, na parte de block storage, eu diria que são os principais deles, né? Então, vocês vejam que ele tem um percentual equivalente aqui, porque são de fato os principais componentes, e são a base, né, os componentes base para subir uma nuvem OpenStack, então é o que o pessoal mais utiliza. E aí existem outros componentes para entregar outros tipos de serviços, né? Eu vou citar um aqui que a gente tem falado bastante, que é o Designate, né, que é fazer um serviço de DNS. Então, eu quero criar algum tipo de zona de DNS, algum tipo de entrada, eu posso usar o Designate para automatizar isso, tá? Então, é um projeto que está sendo utilizado e falado bastante. E um outro, o Ironic, né? Como o Renato falou, dá para ver aqui no gráfico, né? Que também é um depois dos principais componentes, é um dos que tem sido mais utilizado ali com 8%. Né? Falar do container, como a gente falou, que era um buzzword, né? Esse último módulo aqui, o Magnum, é um módulo, deve ter uns 2 anos, mais ou menos. Ele é relativamente novo. A proposta desse módulo é você conseguir fazer deploy de cluster de Kubernetes dentro do OpenStack e não só fazer o deploy do cluster usando máquinas virtuais ou bare metal, dependendo da arquitetura que você quiser, mas após o deploy do cluster, o próprio OpenStack, através dos APIs do Magnum, você conseguir orquestrar esse cluster também lá dentro. Tá? É um módulo que ele é novo, mas ele está evoluindo bem rápido justamente pelo momento, né? Container, Kubernetes, essa orquestração. E é uma aposta boa aí para facilitar esse tipo de deploy. Esse outro gráfico fala um pouquinho dos workloads, né? Os tipos de workloads que estão sendo utilizados aí para algum tipo de entrega. Então, bastante desenvolvimento de software, teste, QA, né? Depois disso, a gente tem bastante public e private cloud workloads para esse tipo de serviço. E aí depois, o terceiro lugar ali, web service, e-commerce, né? Serviços que podem ser utilizados dentro do OpenStack que o pessoal tem utilizado. Tá? De novo o NFV ali aparecendo em 4º lugar, o interesse das telcos. A Fundação OpenStack está pondo bastante peso nessa alternativa para usar como plataforma de NFV. Tem até papers
no site, na documentação oficial, use cases e coisa desse tipo aí para quem tem interesse, mas tem vários estudos, várias arquiteturas e tal para apoiar. E realmente está dando certo esse esforço aí, dá para ver pelo gráfico. Esse outro gráfico aqui fala um pouquinho do deploy, né? A gente falou um pouquinho antes sobre os tipos de ferramentas para fazer o deploy. Como o projeto ele é bem complexo, né? Às vezes é difícil começar a instalação dele de uma forma manual, né? Principalmente em produção, né? É insano manter o OpenStack sem ter algum tipo de ferramenta para automatizar o deploy, tá? Então, aqui são principais ferramentas, né, que são utilizadas para fazer esse tipo de deploy. A gente falou um pouquinho antes do Puppet, né? Falamos da parte do RDO, falamos um pouquinho do Ansible. O Ansible é um outro projeto que vem sendo utilizado bastante como apoio para deployment do OpenStack, é a bola da vez agora, né? Então a gente consegue ver esses dois principais aqui, serviços que estão sendo utilizados aí dentro da pesquisa para fazer deploy de OpenStack, né? Então o Ansible realmente, a evolução dele das outras pesquisas para cá foi absurdamente rápida, né? Tinha muita coisa em Puppet, Chef também, antigamente. O próprio TripleO hoje, que o que está se apostando como módulo oficial para deploy de nuvens, utiliza o Puppet ainda, por enquanto não tem alternativa, mas o Ansible está tomando... Está crescendo muito aí o uso dele para fazer deploy de OpenStack, acho que devido à facilidade, flexibilidade e tudo mais. É um projeto que começou, a principal diferença do Puppet, ele não precisa de agente, né, agentless, então ele pode se conectar via SCH e fazer qualquer tipo de deploy automático. Inclusive, acho que tem algumas palestras aqui no FISE falando sobre isso, acho que teve ontem, né, falando um pouquinho de Ansible, então é a bola da vez, né. Esse gráfico aqui não tem mudado muito ao longo dos anos, né? Em cima do tipo de hypervisor sendo utilizado, tá? Isso é uma informação também que a gente costuma falar, né? O OpenStack ele não é um novo virtualizador, né? O objetivo dele não é esse. O objetivo dele é fazer a orquestração em si de um hypervisor, né? E o principal aqui sempre que vem sendo utilizado é o KVM, né? Então, esse gráfico não tem mudado, né? Daria para se dizer que o KVM é a principal escolha hoje para deploy de OpenStack, embora ele possa se comunicar com outros tipos de hypervisors, né? E aqui a gente cita alguns aqui, o próprio Docker, né? Que a gente falou em seguida da parte de containers, a parte do VMware SX, né? Que a gente falou também, que a gente pode fazer integração, Zen, Hyper-V, então outros tipos de hypervisors que podem ser utilizados, né, para fazer a integração dentro do OpenStack, né? Se eu não me engano, o VMware agora passou o Hyper-V, né? Já teve pesquisas que o Hyper-V estava na frente, né? Se eu não me engano. Acho que isso não sei se foi do ano passado para cá. Mas eu lembro que o VMware, numa época, não estava com a compatibilidade muito legal, uns 3, 4 anos atrás, passou, né? E agora o VMware está funcionando muito bem integrado. Docker, aí nesse caso, não é você usar o Docker como uma alternativa ao hypervisor, ou seja, você não vai ter os APIs do Docker, nada, mas você pode subir um node, instalar o Docker, em vez de ele subir uma máquina virtual, ele vai fazer deploy de containers. Se você quiser usar as funcionalidades de container mesmo mais avançadas, aí você usa o Docker por cima de máquina virtual, ou usando o Magnum, que é aquele outro módulo, né? Eu acho, só pegando o gancho do que eu falei do VMware, etc., os drivers... O OpenStack tem drivers para storage no Cinder, tem drivers para os hypervisors do Nova, para appliances de rede, balanceadores e por aí vai. Mas não é a comunidade em si que desenvolve esses drivers, é o próprio vendor que desenvolve. Então, às vezes, um driver está mais compatível ou menos, isso depende do apoio que aquele vendor está dando ao projeto no momento, né? No começo, a gente tinha alguns drivers que não ia, né? Funcionava mais ou menos. O projeto cresceu, teve foi um buzz muito forte internacional, e aí, basicamente, todos os principais abraçaram e começaram a evoluir os drivers. Então, isso está dando bastante opção. Tem alguns hypervisors específicos, né, que por mais que o uso seja baixo, mas eu acredito que ele vai se manter, por exemplo, Power KVM, para quem quer virtualização de IP e tal. São coisas que têm um nicho aí, eu acho que, por mais que não seja grande, mas tem um uso específico, né? Não é dizer que um é melhor ou não. Dependendo do caso, você tem hypervisors específicos.
E o que o Renato falou aqui é interessante, porque ninguém quer ficar de fora, né? Esses principais vendors aí, a escolha de desenvolver o driver é deles mesmo, né? E eles têm o objetivo, sim, de desenvolver algum tipo de integração, porque eles não querem ficar de fora, sabendo da força que o OpenStack conseguiu, né? Então, a gente consegue ver esse movimento aí dos fabricantes quererem participar do projeto e desenvolver algum tipo de integração, né? Esse outra pesquisa aqui fala um pouquinho de Network Drive, né? Também não mudou muito dos últimos anos, né, em relação ao uso de driver na parte de network, né? Então a gente consegue ver ali o Open vSwitch sendo o principal tipo de deploy de OpenStack, né? E o ML2 é outro tipo de deploy. Então são tipos de integrações que podem ser utilizadas, né, para fazer disponibilizar algum tipo de ambiente de rede para o deploy de OpenStack. Tá? Esses dois primeiros eles estão assim na pesquisa, eu sempre falo isso, né? Eles se confundem um pouco, né? Porque o ML2 você pode configurar o ML2 com o Open vSwitch, que eu acredito que seja a maioria dos deployments. Então esses dois primeiros aí se confundem um pouco. Aí só dando um feedback do Summit de Austin, teve um vendor que é o PlanGrid ali. Esse cara estava com um destaque muito alto, é um vendor de SDN que tem uma solução bem interessante. Eu vi uma evolução grande, muita gente usando, interessado em usar. As palestras tinham fila na porta, estava difícil de assistir e tal. E outros que já estão desde o começo, né? A Midonet, que é a Midokura, apoia o projeto desde o começo e já compatibiliza o SDN. NSX, a VMware, na verdade, quem fez o Neutron, a equipe que começou o projeto do Neutron, vamos dizer assim, era a equipe da Nicira, que foi comprada pela VMware e o Nicira virou o NSX, né? Então esses caras também são fundamentais aí no desenvolvimento do Open vSwitch, inclusive, e a maioria do pessoal que usa VMware como alternativa de hypervisor acaba usando o NSX, tem algumas features interessantes, e ele também você pode usar NSX para o KVM também. Então, se você tiver um ambiente híbrido com VMware e KVM, você poderia ter o NSX como SDN. Agora, cada solução dessa resolve, a parte de rede é bem específica, né? Tem que entender mesmo o vendor, cada um resolve essa parte de uma forma diferente e tal. Tem que ver o que é mais adequado para o caso de uso. E a parte mais complexa do projeto, né? O pessoal mais tem dificuldade aparece também no service, né? Que o Neutron com um modo mais complexo e mais difícil de entender, até por essa questão aí que o Renato comentou, né? De vários tipos de vendor, vários tipos de abordagem, da parte de SDN evoluindo bastante também, né? Esse outro gráfico aqui também é interessante, né? E esse aqui sim chama a atenção na parte do Ceph, né? O pessoal utilizando muito o deploy de Ceph, né? Como uma alternativa para block storage, né? Então, eu lembro de outras pesquisas que o LVM era o principal, né? E o Ceph aqui teve um crescimento muito grande, muita gente querendo utilizar o Ceph, né? Só lembrando que o Ceph é uma plataforma para poder fazer o armazenamento de block storage, ou object storage também, né? Então eu posso lá ter máquinas, hardwares com discos e posso fazer um cluster entre essas máquinas para disponibilizar um block storage para o OpenStack ou para outros tipos de serviços, né? Então, muita gente usando aí o RBD para poder entregar o tipo de serviço de block storage, né? Esse foi um que, do ano passado para cá, a coisa virou, né, totalmente. A comunidade adotou mesmo o Ceph, e as integrações do OpenStack com o Ceph são bem diferenciadas. Então, tem muita coisa de copy on write que acontece. Por exemplo, você vai subir 100 VMs ao mesmo tempo. Ele não fica copiando a imagem, ele faz copy on write da imagem, você consegue subir em segundos, às vezes, dependendo do ambiente. Então, é a solução aí que o pessoal está mais integrada, digamos assim. Mas sempre nos eventos eu costumo ir atrás dessa informação para ver como que as pessoas estão usando. E, enfim, a maioria do pessoal que eu conversei que já está usando o Ceph massivamente usa para objeto, usa para bloco, usa para botar instância, mas muitos deles combinam um outro back-end e high-end também para casos específicos, né? Banco de dados e coisa que exige uma performance maior. E um vendor que agora foi comprado pela NetApp que muito deploy lá fora nos Estados Unidos utiliza é o SolidFire. Então a gente vê muito Ceph com SolidFire na mesma nuvem rodando ali. É algo que a NetApp comprou agora, deve estar vindo forte no Brasil aí, mas também é um projeto que é um vendor que integrou muito bem com o OpenStack bem no começo, também é bem respeitado lá.
Eu vi, tem um stand do Ceph aqui, né? Eu acabei de entrar. Eu não vi. Eu vi na frente, assim. Eu não fui lá ainda, mas eu vi. Legal. Eu não vi. O Luiz estava lembrando aqui, a gente tem o sexto Hangout que fala sobre Ceph, tá? Então, quem quiser aí ver um pouquinho do Ceph, pode entrar lá na nossa sala do YouTube e olhar o sexto Hangout e falar um pouquinho mais do Ceph, tá? Esse é o último slide, tá, pessoal? Antes a gente prosseguir aí com o pessoal do Colmeia para falar um pouquinho do projeto deles. Do tamanho de cloud, né, um cloud size aqui, né? Então, a pesquisa perguntou lá quantos cores de processadores eram utilizados dentro da nuvem OpenStack, né? Então, grande percentual aqui, né, são ambientes de 26% de 10 a 99 cores, né, e 42%, que é grande percentual aqui, de 100 a 999 cores. Né? Então, eu lembro do ano passado também, esse gráfico já tem aumentado, né, principalmente na parte de 1.000 a 9.999 cores, né, ou seja, mais gente colocando grandes ambientes dentro do OpenStack, né, e a gente ainda tem ambientes muito grandes ali, né, com muitos cores sendo já utilizado e provando de novo a força do projeto. Né. E depois aqui ele fala um pouquinho mais da quantidade de instâncias, né, em cima desses ambientes. Aqui também é um gráfico semelhante, né, do qual a gente consegue ver aí bastante workloads aí, de 1.000 a 999.000 instâncias, ou aí de 100 a 999 instâncias. Tá? Pessoal, quem quiser acessar então esse survey, tá? Ele pode ser baixado nesse site aqui, openstack.org, tá? Então esse summit ele é feito aí anualmente, 2 vezes por ano, né? Ele é feito. Então vocês podem consultar aí, existem mais lá pesquisas, mais gráficos, e ele é interessante porque ele dá um direcionador, né? O que o pessoal está utilizando. Eu quero começar com o OpenStack, o que eu posso utilizar, qual é o driver que eu vou utilizar, quais são os projetos. Então é uma informação interessante, tá? Dá um norte para o deployment, né? Quando eu lembro que quando a gente começou a mexer com o OpenStack, a maioria do pessoal começa a querer integrar, tende a fazer as escolhas pelos backends que você está mais acostumado. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu já uso o VMware massivamente, vamos continuar com o VMware. Eu já uso o storage da HP, vamos continuar com o storage da HP. Sim, é possível, mas eu acho legal sempre validar com o survey o que está acontecendo ao redor do mundo, porque às vezes não é a questão de desempenho, da qualidade do equipamento, a questão é da integração, o nível da integração do equipamento. Né? Então isso dá uma direção para a gente e às vezes não vale a pena ser cabeça dura e querer continuar e ir em busca de algo que já está mais testado e mais sendo utilizado em produção. Você pode trocar a apresentação, tem uma outra ali. Eu só queria passar rapidinho, que é uma apresentação que a Fundação nos mandou. É a que está em vermelho ali, tá? Beleza. Então, pessoal, só para passar aqui rapidinho, uma apresentação que a Fundação mandou, tá? Tem algumas informações aqui que a gente quer compartilhar com vocês também. É uma apresentação que eles fizeram exclusivamente para os OpenStack Days, né? Aquele que a gente vai fazer lá em setembro em São Paulo, tá? Então, você pode passar aí, por favor. Ele fala um pouquinho aqui da comunidade OpenStack, um pouco do que a gente já falou, né? Da quantidade de companhias suportando, né? Empresas suportando, com quase 600 empresas, quase 200 países, né? O que mais é interessante? Mais de 20 milhões de linhas de código já desenvolvidas do projeto, né? Mais de quase 6 mil contribuidores, né, de desenvolvedores do projeto que estão trabalhando em cima da plataforma. Então, eu não sei, eu não conheço outro projeto tão grande como o OpenStack. Não sei como é que é o kernel do Linux, tem uma quantidade tão grande, né? E também a quantidade de contribuições mensais aí que são feitas durante o projeto. Então, de novo, né, só reforçando um pouco da força da comunidade, né? E aí, algumas empresas aqui que usam OpenStack, né, empresas que a Fundação aí, tem passado, né, então são grandes empresas. Geralmente no Summit essas empresas são convidadas, né, a falar um pouquinho do seu projeto, né, de que está utilizando. Então, a gente consegue aí ver grandes empresas do mundo, né, utilizando já a plataforma em cima do OpenStack. Pode passar aqui. Empresas utilizando o serviço de nuvens públicas, né, assim como o pessoal da UOL,
empresas participando em desenvolvimento, né, pesquisa e desenvolvimento dentro do OpenStack. A gente aqui tem a Universidade Federal de Campina Grande, que é um destaque, inclusive no projeto como um todo, é a universidade que mais contribui com o projeto, né? Então, eu não lembro quantos desenvolvedores, mas acho que eles têm em torno de 15 pessoas lá, desenvolvendo, trabalhando especificamente para o projeto. Tá? Apoiam muito o Keystone. Inclusive, esse logo está aqui não é porque a apresentação é no Brasil, não. Esse logo o logo deles, da Universidade de Campina Grande, foi exibido no keynote do Summit em Austin mesmo. Não está aí porque a gente está no Brasil. Eles são reconhecidos lá fora mesmo. É bem legal o trabalho que eles estão fazendo. Eles são um dos cases de sucesso em termos de universidades, né? Então, um projeto bem legal. Eles são bem reconhecidos aqui no Brasil. Né? Isso só no mundo, rapidinho. Né? É interessante para o desenvolvedor que quer contribuir, porque é um projeto que apoia muito o desenvolvedor. Eles têm um programa para levar os desenvolvedores para os Design Summit. Quem não tem condições de pagar ou não tem uma empresa financiando, entra nesse programa, consegue passagem, consegue hotel. Eles apoiam, é um grupo que apoia muito. Se eu não me engano, o pessoal de Campina Grande foram 15 ou 16, todos com o programa, foram para lá, para Austin e tal. Isso, acho que quase para todos poder foram discutir o próximo release. Então, se você entra no projeto e começa a fazer a diferença e contribuir mesmo, o projeto retribui. É um projeto que tem uma organização bem legal para isso. Tá? Você pode voltar um anterior só um pouquinho? Aqui tem que a gente falou um pouco antes das telcos, né, e na parte do NFV, então a gente consegue ver grandes telcos fora do Brasil, apostando, né, o que o Renato comentou antes, né, de utilização de algum tipo de deploy para entrega de serviço. Né, então as telcos apostando bastante aqui, a gente vê grandes telcos aqui apostando no projeto também. Tá? E aí o próximo Summit, fazer um convite para todo mundo aí, que vai acontecer esse ano, né, em outubro, dia 25 e dia 28, tá? Dessa vez vai ser em Barcelona. Tá? Todo mundo quer ir mais ainda agora. Né? E a Europa é aquele mais difícil de conseguir para a empresa pagar, né? Que é mais caro, mas enfim. Então, o Summit o anterior aconteceu, como a gente comentou, em Austin, né? E aí o próximo vai ser em Barcelona, e depois vai ser em Boston, e depois vai ser na Austrália, em Sydney. Né? De novo em Boston, né? Porque em Boston. Austin foi o primeiro, voltou, e Boston foi o release que eu descobri o OpenStack em 2011, que foi o Summit do Essex, ou do Diablo, do Essex. E agora está voltando para lá também de novo. Vai ser histórico esse também. Foram quantos mil pessoas a mais de Austin para... a gente falou um pouquinho antes, né? Falou? Foram 7.500 pessoas, né? E aí aqui então, né, de novo, tá o convite para todo mundo aí que quiser participar, tá? Pode pegar mais informações ali naquele endereço ali, tá? Esse slide aqui, pessoal, fala um pouquinho da certificação OpenStack, né? A fundação viu que existe ainda, né, um dos problemas do OpenStack é achar profissionais capacitados para poder trabalhar com a plataforma, né, que tem experiência, até porque é um projeto recente, projeto novo, né, com componentes novos. Então, eles decidiram criar, né, uma certificação. Tá? Essa certificação tem o objetivo de, digamos, regulamentar, né, profissionais aptos a estarem trabalhando para o OpenStack. E aí, quem quiser obter mais informações, pode acessar aquele site ali, né, que é uma certificação oficial da Fundação OpenStack. Tem alguns objetivos lá que constam na prova, né, para quem quiser se inscrever e tentar a certificação. Tá? Bem estilo LPI, né? Bem estilo LPI. A LPI que ajudou, né? A Linux Foundation, né? E esse último, pessoal, é um livro digital, gratuito, né? Qualquer um pode pegar lá. Então, o nome dele é The Path to Cloud, né? Onde ele fala um overview geral para as empresas que querem começar a utilizar o OpenStack. Então, o endereço está ali, qualquer um pode pegar lá, é um e-book, né? Então, ele fala um pouquinho do projeto, comenta um pouquinho sobre ele, como é que as pessoas podem utilizar, por onde podem começar. Né? Então, ele dá algumas diretivas para negócio mesmo, para iniciar o caminho na cloud. Tá? Então, eu já li ele, é bem interessante, tá? Tem bastante informação interessante lá. Se não me engano, ele tem 100 páginas. Tá? Então, é um bom começo aí para quem quer conhecer e começar com o projeto. Tá? Certo, vamos para o pessoal do Colmeia, então, quer falar um pouquinho aqui do case deles, né? E aí a gente depois abre para perguntas aí e a gente continua conversando também.
Bom dia de novo, eu sou o Ricardo. Eu sou estudante de Ciência da Computação da Universidade do Estado de Santa Catarina, lá de Joinville. Eu ia falar um pouco mais aqui, vou ter que dar uma passada mais rápida. Ia falar mais um pouco dos grupos que a gente participa lá, da onde surgiu a nossa nuvem computacional lá, e dos projetos que a gente desenvolve dentro da faculdade, que estão ligados diretamente à nossa nuvem. Pode passar. Basicamente, a única coisa que eu não falei aqui ainda é que eu sou um dos responsáveis para fazer a manutenção e o gerenciamento da nossa nuvem computacional, que foi apelidada de Tchê, o nosso professor gaúcho lá deu o nome. Pode passar. E a nuvem é mantida lá na universidade, no laboratório de processamento paralelo distribuído, no caso, o Lab P2D. Surgiu uma parceria ali entre outros dois grupos, um de pesquisa e um de extensão, e o objetivo principal era fornecer, no caso, recursos tanto para o ensino quanto para a pesquisa e extensão. Por exemplo, nós temos professores que utilizam a nuvem durante as aulas de mestrado, na maioria, para fazer testes e tudo mais. A gente também fornece recursos para o pessoal de outros grupos de pesquisa e extensão. Tem o pessoal da engenharia mecânica, elétrica, que tem um pessoal do grupo de aerodesign, precisam rodar tipo, umas simulações muito pesadas, umas máquinas bem difíceis deles conseguir pela universidade, daí eles conseguiram com a gente. Pode ir passar lá. O Colmeia, que é o grupo que eu faço parte, eu e meus colegas aqui, é o grupo de software e hardware livre da universidade. A gente tem um foco mais em fazer coisas para a comunidade, fazer treinamentos, manuais, apresentações, artigos, enfim, coisas voltadas para a comunidade. O pessoal, às vezes, vai dar aula em escolas, apresentar os projetos e tudo mais. Pode passar. E do outro grupo, o GRADES, que é o grupo de redes e aplicações distribuídas, que tem um foco maior ali em pesquisa. Daí a junção deles, uma parceria ali, resultou no Lab P2D, que é o mantedor oficial do nosso ambiente experimental de nuvem, no caso. Nós temos uma nuvem do tipo privada, no caso. A gente está usando agora o OpenStack Liberty. A gente atualizou recentemente, estava com a versão do Icehouse, por conta de algumas incompatibilidades com alguns projetos que a gente desenvolvia, que mudavam algumas coisas, a gente não conseguia tão facilmente alterar as coisas. Bom, nós temos umas 15 máquinas de laboratório lá, 4 servidores maiores, e aí totalizando ali 80 vCPUs, 365 GB de memória e 7 teras de armazenamento. Para uma universidade que a gente vai só pedindo recurso e tudo mais, que é complicado, não tem, é só iniciativa pública, cresceu bastante. Pode passar lá. É uma imagem da nossa nuvem ali. Está meio desatualizada, mas é só a parte do laboratório mesmo que está mais antiga, mas os computadores estão assim ainda. Pode passar só mais uma imagem. Deixa eu ver, acho que eu vou falar um pouco agora dos projetos, mais especificamente citar alguns que a gente desenvolve lá. Pode passar. Temos o GreenHop, que não é um componente do OpenStack, nada assim. Ele não interage diretamente com o OpenStack, mas foi uma solução open source que um colega nosso do grupo desenvolveu para a questão de monitoramento de temperatura, consumo de energia, condições ambientais do ambiente. Não, jura? Ali está o protótipo lá que ele desenvolveu e tudo mais. O pessoal que passa na universidade, quando a luz está apagada, tem vários sensores, fica tudo piscando, o pessoal fica sempre, meu Deus, o que é isso? É muito engraçado. Ali os sensores pendurados, até no ar-condicionado os caras pendurados. Um outro
projeto que a gente está desenvolvendo agora é um dashboard, mas é um negócio mais específico assim que a gente começou a desenvolver, porque nós sempre tínhamos um problema ali de saber qual máquina está alocada, porque junto naquele ambiente a gente tem mais é tudo da nuvem, mas nem todas estão na nuvem de produção. No caso, tem algumas nuvens de teste ali no meio também. Aí, inicialmente, a gente queria, vamos saber quais máquinas são de quais projetos, só que não tinha uma separação muito boa. Daí a gente resolveu, vamos fazer uma página aqui, um dashboardzinho, com essas informações e mais algumas, por exemplo, status das máquinas, se está funcionando certinho, não está. E a gente acabou brincando um pouco mais e por que não tentar integrar alguma coisa com o OpenStack também e puxar umas informações. A gente está usando ali a maior parte da API do Ceilometer, só que ainda não tem uma versão liberada no GitHub, nada assim, porque não tem uma versão alpha, nem beta, nem nada, mas a gente começou a desenvolver agora usando Django e acho que é isso aí. Ali a questão das máquinas que a gente só queria saber. Não reparem nos valores, é tudo teste, só teste. Agora vamos falar da questão de SDN. O meu colega, que está aqui na frente, ele agora é um dos responsáveis por fazer o estudo e implementação, lá no caso de SDN, com o OpenStack. Eles estão tentando fazer com o Floodlight. Ainda não deu muito certo, porque tem uma questão de compatibilidade lá com a versão da REST API, mas creio logo que vai dar certo. Eles estão usando o Floodlight 1.4, não sei mais. Quer falar alguma coisa para a gente? É um projeto muito recente esse, porque tem muita pesquisa que usa o Floodlight lá no Odesk, que tem um professor que gosta muito do Floodlight, e toda pesquisa de SDN que ele faz com o Floodlight, e ele entrou agora na nuvem e deu essa ideia de juntar, por que não rodar a nuvem com o Floodlight. Só que a gente mandou e-mail para o Floodlight, e acho que até para o pessoal do OpenStack, e para a versão atual do Floodlight não tem nenhuma compatibilidade, assim, não roda. E mandaram para a gente que provavelmente, não é certeza, a REST API é que está dando problema ali. E o nosso propósito com isso agora é dar um jeito de fazer funcionar a REST API para conseguir usar com o OpenStack. Bom, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? E-mail para contato ali, o site do grupo. Era isso. Só uma pergunta, curiosidade, na verdade. Atualmente a gente está escutando muito falar de SDN open source, a gente ouve muito sobre Open Daylight e Open Contrail, né? Assim, tem alguma razão para ser o Floodlight, exceto o gosto do professor, mas qual que seria a defesa ou as vantagens, o que vocês entendem como benefício desse SDN? Porque eu achei interessante porque realmente não tinha visto ninguém tentando integrar ainda, usando, eu fiquei curioso para saber o que vocês acham dele como alternativa. Então, além do gosto do professor, é justamente por causa da pesquisa dos outros alunos, né? Porque tem um amigo meu até que a pesquisa dele é justamente fazer scripts para o próprio Floodlight, em específico para topologias de rede. E ele está querendo testar essas topologias que esse aluno está usando junto com o OpenStack e ver como ele vai funcionar. Então, não, o professor agora, enquanto o Floodlight não funciona, ele vai implementar o Open Daylight mesmo. Mas assim que funcionar, ele já vai trocar para o Floodlight, porque é o que ele gosta de trabalhar mesmo. A questão dessas escolhas aí de o que nós vamos usar, eles tentam focar mais na parte, tipo, o que os outros alunos estão fazendo, como é que a gente pode integrar todas as pesquisas do pessoal ali, isso. Por isso que eu gostei de citar o Greenhop ali. Não tem nada a ver com o OpenStack, mas ele vai lá no nosso ambiente de nuvem, vou fazer um projeto aqui para data centers, e, enfim, é bem nesse sentido, só de ajudar as outras pesquisas. Bacana. A gente tem até qual que horário a gente tem?
Tá, mas até qual horário a gente tem liberado? 10h50? Tá. Pessoal, a gente, em termos de apresentações, a gente fechou aqui, né? Eu queria ver com vocês se a gente tem dúvidas agora para a gente discutir, fazer um bate-papo aí com todo mundo, tá? E aí a gente, se é até 10h40, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos para a gente distribuir aqui os nossos brindes e depois a gente bater uma foto aí, tá? Então, eu abro aí para perguntas, quem gostaria de comentar alguma coisa, perguntar, discutir algum tema. Não, acho que aproveitando até a pergunta do Floodlight e começando a discussão, acho que um ponto sensível para todo mundo, claro, é a parte de rede. E agora todo mundo está em busca de um SDN, uma forma de resolver isso através de software mais escalável. E ao mesmo tempo, aí estando do lado do provedor de serviço grande, acho que não tem nada na TI que pode gerar um lock-in mais forte do que a camada de rede, né? O que eu chamo de lock-in? Contratar um SDN de um vendor é um casamento meio difícil de você se divorciar depois. Então, por isso, acho que a maioria das empresas estão em busca de algo open source ou algo que seja suportado, mas que tenha uma alternativa open source, se depois você não quiser mais continuar com esse suporte, para resolver a parte de SDN. E, enfim, só queria colocar isso na discussão. Acho que é um ponto de atenção. E a gente vê o Contrail, a Juniper puxando fortemente, o Daylight era um código da Cisco, mas outras empresas apoiam também, e algumas outras alternativas. Então, acho interessante evoluir essa pesquisa, que eu sempre tenho as minhas dúvidas se os grandes vendors têm interesse em fomentar esses projetos de SDN open source, ou sempre acaba faltando algumas pecinhas-chave ali para continuar vendendo soluções comerciais, né? Então, é algo que vale a pena quem tiver interesse em estudar e fazer integração e trocar com a gente na comunidade também. Acho que é um ponto que a gente precisa resolver aí, de alguma forma, ter mais alternativas, né? Só queria colocar esse ponto aí que eu acho importante. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Parece um hangout, né? Todo mundo tímido e de repente começa, né? Nos 5 minutos finais. Aí a gente não tem tempo mais, né? Já fez algumas perguntas? Bom, eu cheguei um pouquinho tarde, talvez vocês tenham falado, mas eu vou perguntar assim mesmo. Vocês têm algum case, já viram alguém usar aquele plugin de rede da Nuage, acho que é da Nokia? Eu acho que não estava naquela relação dos plugins mais usados. Vocês têm algum case? Já ouviram falar assim? E eu queria falar para o pessoal do Colmeia, primeiramente parabenizar pelo trabalho de vocês. E eu queria deixar a seguinte mensagem: não hesitem em publicar o código de vocês na comunidade, mesmo que não esteja pronto. Por quê? Vocês não são os primeiros a ficarem tímidos em colocar um código que talvez não esteja pronto, mas colocar mesmo não pronto faz com que outras pessoas possam ajudar vocês. Esse é o ecossistema de colaboração, de open source, de software livre, e vai ajudar bastante. Não hesitem. Só para responder, tem alguns projetos grandes, que eu não posso falar as empresas acontecendo, principalmente em São Paulo, usando o Nuage já para produção. Tem um ambiente de produção, outro em desenvolvimento. E no Summit de Austin eu bati papo com algumas pessoas ao redor do mundo que estão usando em produção. É um driver, segundo consta, bem integrado, bem estável, que funciona bem e tal. Então acho que é uma alternativa boa e viável aí para o Neutron. Muita gente vai em busca do SDN não só porque precisa fazer, não só para os benefícios do SDN, mas por questões de escalabilidade do Neutron. O Neutron tem algumas limitações de escalabilidade, né? Então você chega num tamanho que você precisa ter um back-end diferente. A Nuage é um dos que estão bem fortes aí. Essa questão ali que você perguntou do código-fonte, só não está disponível mesmo porque a gente tinha começado usando uma coisa e aí depois a gente viu, vamos fazer. Aí vamos usar o quê, então? Vamos usar o Django para fazer a integração melhor ali com o OpenStack, chamar direto as APIs ali, enfim. Não vou falar que estava meio gambiarra. Mas, assim que tiver pelo menos a mesma coisa pronta, usando o Django, daí eu já vou colocar, entendeu? É só essa questão, porque do jeito que está, não vai dar para usar assim. Pessoal, mais alguma pergunta?
Quem é que tem? O Renato dá uma ideia aqui para a gente fazer algumas perguntas aí. Quem é que já usou o OpenStack aqui? Ambiente produtivo. Em desenvolvimento? Também. Tem alguém utilizando, tipo, esquecendo os módulos principais, Cinder, Glance, tem alguém utilizando um daqueles outros módulos mais novos, como Saara, Trove, alguma coisa desse tipo aí? Ah, Saara. Beleza. Legal. Eu vi uma apresentação de um amigo que ele não está usando o OpenStack, mas ele está migrando a base legada dele de VMware com a SCSI, usando o OVIRT, vislumbrando que lá na frente o que ele quer é integrar com o OpenStack. Então, não é um caso de OpenStack, mas ele já, tipo, tem muita gente já tentando fazer a migração, conversão, tá migrando de VMware para KVM, continuando usando o SCSI, e vislumbrando que daqui a pouco ele vai trocar para o OpenStack. E a decisão dele de usar o OVIRT foi a integração com o OpenStack. E é uma empresa de telecom. É legal esse caso, só um ponto importante de atenção, né, nessas migrações. Tem gente que acaba optando por um determinado hypervisor, justamente como eu falei aquela hora, porque ele já está utilizando, porque já tem instâncias, workload rodando ali. Quando você já tem um hypervisor com instâncias rodando, não é turnkey você pegar ele e enfiar embaixo do OpenStack, né? Você sabe. Então, mas é legal explicar para o pessoal. Por quê? Porque o OpenStack, essa instância tem que passar para o banco de dados, o Neutron tem que conhecer, tem que ter as portas de rede. Então, tem vários módulos integrados ali na história. Não que você não consiga cadastrá-la, mas você vai ter que fazer uma série de updates em banco de dados, uma série de processos, né? Então, o fator já tenho máquinas usando o hypervisor A ou B, não deve ser o fator de escolha do que vocês vão usar no OpenStack, porque o trabalho depois acaba sendo mais ou menos um snapshot do hypervisor, seja ele qual for, uma conversão da imagem, um upload no OpenStack e o redeploy da instância, né? Então, ele está fazendo outro caminho, entendi. Eu só queria fazer um comentário porque tem muita gente que usa isso como driver de escolha. E não é assim, não é porque eu tenho um bando de coisa rodando em Zen, por exemplo, eu vou pôr o OpenStack lá para orquestrar e vai rolar. Não, você tem um caminho para seguir. Pessoal, mais alguma pergunta? Aqui, ó, tem mais uma. Aqui. Eu queria saber se vocês têm algum case de implementação de monitoramento. Eu vi recentemente que aquele plugin que levanta uma instância do Nagios, acho que foi removido. Não sei se na versão mais recente que saiu ou vai sair, se criaram alguma coisa. Vocês sabem se tem alguma previsão? Eu sei que oficialmente a Fundação apoia, né, o projeto apoia as integrações com o Nagios, né, mas especificamente de plugins, inclusive o RDO, quando você sobe ele já sobe também com o Nagios. Né? Eu não sei te dizer. Isso, alguns... assim, experiência aí de monitoramento de OpenStack, a gente acaba usando um conjunto de coisas, né? Então, é um ecossistema mesmo para monitorar. E desde algo como o Nagios, o Zabbix, Grafite com Grafana, Elasticsearch para log, você tem que cobrir um conjunto. Tem muita gente lá fora usando para cluster, Ganglia, que é monitoramento de cluster, tem muita gente que usa. Eu, particularmente, não cheguei a usar isso em produção, mas... são várias plataformas que são recomendadas de colocar. Alguma coisa para monitorar flow de rede. É que aí tem o caso, né? A nuvem privada, você pode, talvez... Nuvem pública, a gente tem que ter visibilidade de tudo, que você pode estar tomando ataque, você pode ter máquina comprometida. Então, é um monte de pecinha junta. Ainda não apareceu uma solução de monitoramento de começo, meio e fim para o OpenStack. A gente tem pedaços interessantes em várias delas, né? Eu lembro de ter uma empresa chamada Datadog, lá no último Summit, o pessoal estava apostando bastante na parte de monitoramento. Eles estão tentando resolver isso, de fazer uma integração.
Então, é uma solução proprietária deles, né, mas que eles estão com esse objetivo de entregar uma solução em nuvem ou local para fazer o monitoramento de deploy de OpenStack. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu acho que agora a gente já não tem tempo mais, até para a gente poder fazer aqui a distribuição. Então, a gente pode continuar conversando ali fora. E aí só peço que fiquem todo mundo aqui para a gente vestir a camiseta, tirar a foto e depois a gente conversa aí de novo. Tá? Obrigado aí, pessoal.